Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Para quem não me conhece, eu sou a bruxa oraculista e também magia espiritual Jaqueline. Seja bem-vinda ao meu portal Rosa de Sangue. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui para o signo de Leão. Importante, deixa seu like, compartilha, fala da sua experiência. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Tava organizando aqui uma bagunça. Nossa, tá uma bagunça a tua vida, Leonino? O que que tá acontecendo? Misericórdia, do Neida, o deck virou de ponta cabeça. Nossa, vocês estão que estão, hein? Deixa eu organizar. Tua vida tá de ponta cabeça, Leonino. Que confusão que você se meteu. Lembrando, gente, essa leitura é espiritual. Vamos entender aqui o que o espiritual quer passar, o que está acontecendo no plano espiritual aqui dos leoninos. Estou conseguindo aqui arrumar as cartas. Do nada, as cartas se viraram aqui. Que baguncinha, Leonino. Vamos entender aqui. O que está acontecendo no plano espiritual aqui dos leoninos? Vamos entender a mensagem que o espiritual quer passar, o direcionamento, em que momento eles estão. Vamos entender aqui. O que está acontecendo? Uou. Vamos lá, que já começou com as coisas bem... Você está passando por um momento de transformação. Vamos ver, aqui acho que fica melhor. Você passando por um momento aqui de transformação muito grande. Principalmente aqui, equilibrando a sua parte financeira e também familiar. No plano espiritual, o que isso ocasiona? É o momento de você cortar teias que te aprisionavam. Eu falo isso porque tanto na carta aqui da morte, como na carta da telha, aqui tá vendo que a mulher tá presa numa telha. Você tá passando por um momento aqui, principalmente ligado ao Yin e Yang, espiritualmente falando, que você precisa se desprender aqui de dogmas, principalmente voltada a questões religiosas, e tem uma cura espiritual aqui. É como se você tivesse ainda preso ao passado. E dá pra ver que você parece que tá confortável com essa situação. Olha a carta aqui do caveirão. É preciso cortar algum laço, principalmente voltado à ancestralidade aqui, que no plano espiritual está afetando na tua cura, na tua libertação, principalmente na fusão do Yin e do Yang, e também está afetando a questão do financeiro aqui. E afetando também a questão da colheita. São laços que precisam ser cortados para alguns, né, voltado à ancestralidade ou família, e para outros é preciso quebrar padrões ou pactos aqui de outras vidas, que isso está no teu processo de cura nesta vida e tem a ver com questões que estão muito enraizadas, principalmente no plano espiritual. Ser transmutado aqui. Mais uma carta. Alguns aqui
viciado em jogos, está colocando teu dinheiro e perdendo, na esperança de que isso venha te trazer um retorno. E mentalmente você está se auto-sabotando, se colocando num papel de vítima. Em outras vidas, alguns aqui foram aprisionadas e queimadas, né? Numa da caça às bruxas, e você tá saindo do foco aqui da tua caminhada. Você sendo desleal consigo mesma aqui, tá? É o momento de você cortar vícios, manipulações, aprisionamentos mentais, coisas de outras vidas passadas. Tem aqui pactos para alguns, tá? Que foram feitos. Ou você procurou a espiritualidade para fazer coisas que não devia. E você em uma dívida espiritual aqui. E eu sei que você se vê nesse momento um pouco sozinho, desamparado, desamparada e não sabe o que fazer. Mas é o momento de uma cura aqui. Abrir os olhos. Abra os olhos, busque clareza e entendimento. Trabalhar esses padrões. Momento de renascimento, de transformação. Para alguns aqui, se conectar mais com a parte espiritual, fazer um ritual de fortalecimento, de alto amor, de conexão com a tua ancestralidade. Se conectar com alguns aqui com o espelho negro, que vai te revelar muitas coisas, porque tem entidade aqui que fala através do espelho negro. Você se ver, né, no próprio reflexo também. E entender o momento de deixar questões para trás. Procurar aqui a libertação, a cura, a iluminação, a fusão do yin do yang e cortar os aprisionamentos que estão te impedindo de olhar para as coisas de fato. É como se você estivesse numa auto-enganação aqui no mental e se auto-sabotando, você tentando se convencer a si mesmo. Olha que lindo! Para muitos aqui é uma bruxa. Alguns estão construindo o seu próprio grimório ou estão pensando em construir o seu próprio grimório. Para alguns aqui, Exu Sapo ou alguns aqui foram magiados e colocados o seu nome na boca de um sapo. Ou em algum processo de amarração e você é aprisionada, sendo manipulada, talvez essa teia seja isso, que talvez não seja dessa vida e sim de outra. Porque a carta dos peixes ali, né, no formato que eles estão, é como se fosse um ciclo que você fica repetindo e não há uma unificação. Ó, a ritualística. Muitos aqui foram abandonados no altar em uma vida passada, ou participava de algum coven de bruxa aqui, e te deixaram sozinha, abandonada, e você ficou com toda a responsabilidade de um ritual aqui, e isso sobressaiu sobre você uma responsabilidade. Uma responsabilidade aqui que não era sua. Mas aqui,
É só você buscar proteção, entendimento, para alguns regressão de vidas passadas para entender as suas raízes, o que você veio fazer nessa vida, o que você precisa quebrar, quais os padrões, pactos, manipulações, porque muitos têm algo aqui voltado à ancestralidade aqui, que te traz um peso, e você tendo que carregar isso sozinho. Ou sozinha, né? Indiferente de sexo aqui. E são ciclos lunares completos aqui. E tipo, é coisa que pode durar uma vida toda. Se você não buscar ajuda e entender aqui. É como se você ficasse num ciclo que você alcança a iluminação e depois entra na sombra de novo. Alcança a iluminação e entra na sombra de novo. É como se por um momento você se libertasse, por outro você voltasse de novo. Porque o elo, a ligação com isso, a libertação, a cura, ainda não foi feita, não foi buscada. O espiritual não ajuda se você não buscar, entendeu? Porque tem coisas que você tem que trazer à consciência para serem trabalhadas, para aí sim ser cortado. Porque se o espiritual faz e corta aqui, e você não ter essa consciência, não trabalhou esse padrão, você vai continuar repetindo e reativando esse laço novamente. Entenderam? Ó. É uma interferência aqui na tua vida que impede você de ter clareza e entendimento, de prosperar e seguir em frente. Laços que precisam ser cortados, momento de transformação, você tomando uma decisão consciente aqui, se libertando e não olhando para o passado. E também para muitos é uma autossabotagem aqui, você em negação de olhar para questões que você deixou para trás que foram mal resolvidas. Ó, a carta da autossabotagem, da manipulação, achar-se esperto, né? Mas na verdade é uma falsa resolução, uma falsa. Você acha que tomou uma decisão muito bem concreta e feliz, que você se libertou, mas na verdade você se auto-sabotou aqui e mentiu para si próprio, e o laço ainda tá por um fio aqui, ó. É preciso que você traga o entendimento, a consciência, busque a conexão com a espiritualidade, busque ajuda para cortar. Para muitos é pactos de famílias, ancestralidade, para outros é coisas que você fez na outra vida que precisam ser trabalhadas aqui. Senão, você sempre vai ficar na posição aqui de contando moedas, contando possibilidades, planejamento e não sai nada do papel. No momento você até avança, mas aí você dá 2 passos para trás, ó, para muitos aqui, preso em muitos pensamentos, a noite escura da alma, na autossabotagem, no medo, carregando questões que não são suas. Tipo assim, você tem até a direção e entendimento do que precisa ser trabalhado, mas não tá trabalhando, né? Você pode estar em momento de negação aqui, de buscar ajuda, achar que isso é uma tolice, né? Para muitos. Não, isso não existe. Até a tua vida virar uma miséria, daí você vai enxergar e olhar para isso, se não existe. Como que estão os consulentes e como eles veem essa situação? Vamos entender aqui. A dualidade, né? Você tá naquele momento que você só olha e não toma nenhuma atitude. Ó, o 6 de paus. Aqui, a partir do momento que você olhar para isso de uma forma decisiva e tomar uma ação, você tende a ter êxito nessa resolução do que tá te impedindo aqui, tá? O corte, ele vai acontecer. A partir do momento que você trazer esse entendimento à tona. Porque isso tá fazendo você se afastar
da tua caminhada espiritual. Ó, o 8 de espada. É como se você tivesse aprisionado, mas sem ter faixas nos olhos e sem estar de fato presa. Você mesmo não se move. Você não está aprisionada a nada. Especificamente. É algo que depende de você. Não estão te aprisionando. Ó, o 4 de ouros, você é apegado, né? Como se pensasse que tudo é magia, que estão fazendo para você por conta da carta do mago. Nem tudo é magia. Às vezes é uma cura, uma libertação, algo que você precisa fazer. Nem tudo está ligado à magia. E aí você acha aqui que alguém está manipulando as coisas para que você não se dê bem na vida. E na verdade, você não está passando pelo processo de cura que você deve fazer da tua alma, do teu espírito, da tua centelha. Você tem que buscar equilibrar e estruturar a tua vida aqui. Principalmente a parte espiritual. Olha aqui. O 6 de espadas. 9 de copas. 7 de espada. A autossabotagem aqui. Emocional. Presa no ego. Se negando a pedir ajuda e passar pelo momento de transformação nessa nova jornada que você está agora. Gente, não tem evolução, não tem como você crescer, você ter um entendimento das coisas, você prosperar sem trabalhar a cura, porque todo mundo que está aqui na Terra, se não se libertar da Matrix, se não se libertar dos dogmas, se não se libertar das questões que te aprisionam, você vai ficar reencarnando e sofrendo, sofrendo, sofrendo até que você saia da negação, tá? Quando você evoluir, você não vai precisar voltar para esse mundo e continuar sofrendo. Então, cumpra, porque eu sei que você não faz com intenção ruim. Você não é uma pessoa ruim, só que inconscientemente você acaba afetando outras pessoas também. Ó, e se bloqueando para ter acesso à própria verdade aqui. Então, você bloqueia para que as coisas se resolvam na tua vida. Tipo, a chave das coisas, da resolução, são dadas esfregadas na sua cara e você não enxerga. Você mesmo tá bloqueando as coisas de avançarem, ó, as cartas no bloqueio aqui de novo, ó. Afetando o seu físico, a sua saúde, a sua vitalidade, os seus chakras, a carta do fluxo, das coisas fluírem, do momento de você colher, do momento da tua transformação no bloqueio, o novo no bloqueio, então tudo no bloqueio aqui. Você preso na tua rebeldia, no teu ego, você se negando aqui. Ai, porque isso não existe. Ai, porque espiritualidade não sei o que. Ai, porque fizeram magia para mim. Nem tudo é magia. Olha aqui a carta. Olhe, tenha sabedoria. Busque sabedoria sobre as coisas antes de falar coisas que você não tem entendimento. Ficar preso, achar que só existe uma verdade absoluta. Não existe. Para você encontrar prosperidade aqui, você vai ter que passar pelo momento de transformação. E é um momento que você não escolhe. Mais cedo ou mais tarde ele vai bater na sua porta e você vai ter que passar por esse momento de desconstrução, desse inverno, para aí você começar a colher as coisas na sua vida. Ninguém prospera se não trabalhar cura. Ninguém prospera. Porque sempre algo vai te limitar. Sempre algo vai tirar tua força. Sempre algo vai te tirar do trilho. Sempre algo vai te distrair. Você recuperando a sua força após o momento de transformação, depois que você procurar a espiritualidade, depois que você se curar, aí sim as coisas vão voltar no eixo. E cuidado para não ficar prejudicando outras pessoas.
O mundo não gira em torno de você achar que todo mundo para a vida por causa de você. Não se prenda no ego, tá? Então, assim, pegue toda essa mensagem, tá ligado com a espiritualidade, tá ligado com a ancestralidade, tá ligado com manipulação, tá ligado a questões que você tá presa no passado, tá ligado a coisas que você tá se negando, tá ligado a você achar que a espiritualidade é só coisa ruim, sendo que se você tá aqui na Terra, você também é uma pessoa que foi mal em algum momento, nessa vida ou em outras, ou está inconscientemente replicando padrões de vida passada, e você tá nesse momento que você tá, porque você tá sendo cobrado para olhar para isso. Se tiver tudo favorável, se tiver tudo certinho, tudo confortável, você não vai parar e olhar para as outras questões, porque tá tudo de boa. Para que você vai se preocupar? Então a espiritualidade, ela age no que mais pega para você. Seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela familiar, ela vai pegar em todas as áreas para fazer você enxergar o que você precisa ver e trabalhar isso. Porque você tá aqui para evoluir. Enquanto você estiver se negando a olhar para isso, você vai sofrer, porque é uma escolha sua. Você tem o livre-arbítrio. Se você escolhe sofrer, isso é um problema seu. As oportunidades, os profissionais, a espiritualidade, os terapeutas, os psicólogos, tudo estão aí para te ajudar. Trazer o entendimento que tudo é complementar. Não existe uma verdade única e absoluta, tá? Então essa foi a leitura para os leoninos. Gratidão. Comenta aqui embaixo sobre a sua experiência, o que você está passando. Se você precisa de uma leitura mais particular e direcionada para a gente passar o que você precisa de fato trabalhar, o que você precisa fazer para libertar desse padrão ou do que você estiver aí passando no momento, meu contato está na descrição. Se você puder contribuir com like, se você puder hypar, se você puder fazer qualquer doação de qualquer valor, também vai estar na descrição. Gratidão, até a próxima. Bye, bye!